Nossas comunidades levam o selo dos apóstolos e, além disso, reconhecem o testemunho cristão de tantos homens e mulheres que espalharam em nossa geografia as sementes do Evangelho, vivendo valentemente a sua fé, inclusive derramando seu sangue como mártires. Seu exemplo de vida e santidade constitui um presente precioso para o caminho dos cristãos latino-americanos e, simultaneamente, um estímulo para imitar suas virtudes nas novas expressões culturais da história. Com a paixão de seu amor a Jesus Cristo, foram membros ativos e missionários em sua comunidade eclesial. Com valentia, perseveraram na promoção dos direitos das pessoas. Foram perspicazes no discernimento crítico da realidade à luz do ensino social da Igreja e críveis pelo testemunho coerente de suas vidas. Nós, cristãos de hoje, acolhemos a herança dos apóstolos e nos sentimos chamados a continuar com renovado ardor apostólico e missionário o estilo evangélico de vida que nos transmitiram. Documento de Aparecida, número 275. Eu sou Simone Ramos e Apóstolos é o tema do programa de hoje. E para começar, Padre Guido, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Meus prezados amigos telespectadores, é um tema muito profundo e de grande atualidade, porque como a senhora acaba de citar um documento de Aparecida, a missão dos apóstolos não se limitou ao tempo de Jesus. É suficiente uma profunda leitura da última expressão de Jesus, no capítulo 28, versículo 20 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os apóstolos para o mundo inteiro, anunciando o Evangelho, batizando e garantindo a sua presença até o fim do mundo. Então, os apóstolos fizeram a sua parte, trabalharam, doaram a sua vida, muito bela introdução do nosso tema de hoje. Mas, 2000 anos depois, esta missão continua na vida de cada um de nós. Padre Guido, nós entramos nessa questão e convidamos vocês que estão em casa para nos acompanhar, inclusive anotando aí os seus questionamentos sobre esse assunto e nos enviando até para nós podermos aprofundar mais esse conteúdo, porque nós recebemos um e-mail, aliás, recebemos vários. E gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham sempre e que são um estímulo para nós também no momento de preparar a pauta, preparar o assunto que nós vamos trabalhar. E foi o Sulferino Vitório. E ele escreveu e disse assim, olha, eu primeiro quero parabenizá-los pelo trabalho realizado na Itália, pela série de programas que vocês fizeram e sugiro que vocês trabalhem o tema dos apóstolos, porque normalmente as pessoas não conhecem muito, não é, padre? Conhece mais um ou outro, mas não tem um conhecimento mais aprofundado. Então, Sulferino, em resposta ao seu e-mail, a nossa equipe preparou esse programa especial para a gente falar sobre os apóstolos. O tema é longo, realmente, como você nos disse, mas nós vamos procurar aprofundar cada um deles para a gente poder conhecer melhor e seguir melhor o Mestre, conhecendo os primeiros apóstolos. Padre, vamos começar do começo, né? Da origem. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo, da língua grega, significa enviado, significa receber uma tarefa da parte de alguém para divulgar e promover uma filosofia de vida. Jesus, bem no começo da sua vida pública, do seu ministério, fez questão, digamos assim, em termos modernos, de formar o seu time. Ele convidou pessoas humildes. 4 deles eram pescadores, um era cobrador de impostos, de outro nem sabemos a origem, formou um grupo de 12 pessoas. No começo, tanta gente procurava Jesus, até o ponto que o mesmo Jesus, um dia, está escrito no Evangelho, após ter rezado uma noite inteira, convocou toda esta turma de pessoas que ele mesmo chama de discípulos, que significaria alunos. E entre eles escolheu este grupo 12.
com os quais ele compartilhou todas as suas emoções e fez de tudo Jesus para manifestar numa linguagem clara, simples, mas profunda ao mesmo tempo, qual era a sua filosofia de vida, a sua doutrina, a tal ponto que 3 anos depois, quando Jesus subiu para o céu, entregou esta missão de evangelização para este grupo, ide até os confins do mundo. E olha só, Simone, os apóstolos não carregaram nada consigo. Hoje, para nós, é fácil fazer uma pesquisa. Temos o computador, a internet à nossa disposição. Mas os apóstolos, por quase 40 anos de atividade pública, transmitiram com fidelidade total a doutrina recebida da parte de Jesus na íntegra. E graças a este trabalho deles é que a fé chegou para cada um de nós em qualquer lugar do mundo, no mesmo sentido, sem nenhuma alteração. Então nós poderíamos dizer que os apóstolos foram os grandes amigos de Cristo, porque o Senhor dizia, Jesus Cristo passou os seus ensinamentos, mas também os seus sentimentos, as experiências que ele ia realizando na vida pública, né? Perfeito. Até o ponto, Simone, que conforme está escrito no Evangelho, diante do chamado específico de Jesus, deixaram tudo. Largaram até a família. E na linguagem de Jesus, quando se tratou de chamar os primeiros 4, que eram humildes pescadores, exatamente Pedro e o irmão dele, André, como também João e o irmão dele, Tiago, Jesus disse, farei de vós pescadores de homens. Uma linguagem meio estranha, talvez ninguém que vai pescar homens. Mas Jesus, aos poucos, manifestou o significado desta missão. E como nós sabemos, os apóstolos não tiveram medo nem de enfrentar até a mesma morte violenta, quase todos eles morreram mártires, devido à profissão da sua fé. Portanto, uma fidelidade, um compromisso e uma sinceridade de comportamento. Digamos logo que os apóstolos detestaram desde o começo a máscara da hipocrisia ou a falsidade ideológica. Acreditaram plenamente na missão de Jesus e ficaram ao lado dele, mesmo com um comportamento, do ponto de vista humano, nem sempre fiel. Se nós pegássemos exatamente a última e mais dramática noite de Jesus, como nós sabemos, um o traiu, outro o negou e todos se mandaram e abandonaram Jesus. Agiram como humanos bem falhos, mesmo sendo amigos e íntimos dele. Padre, é justamente essa questão, antes de nós entrarmos na história, na vida de cada um desses apóstolos, Jesus escolheu um grupo e hoje existem autores que falam muito a respeito da personalidade desses apóstolos. Eles têm personalidades difíceis, são homens simples, outros ocupavam postos mais importantes, trabalhos, mas Jesus teve que lapidar essas pedras brutas, né? Sim. A escolha que Jesus fez foi espontânea da parte dele, deixando inclusive a liberdade de uma resposta da parte dos apóstolos, certo? E eram pessoas sem nenhuma cultura, inclusive até determinados escritos que nós temos, que chegaram até os nossos dias, assinados, digamos assim, por alguns dos apóstolos, talvez nem foram escritos por ele, porque ele talvez nem sabia ler. Sim. Inclusive, é bom que os nossos amigos saibam que o conteúdo do Novo Testamento, isto é, o Evangelho, as cartas dos apóstolos, os Atos e o livro do Apocalipse, primeiro foram as cartas que foram escritas pelos apóstolos, por alguns deles. Depois vieram os Evangelhos. Isto é, os apóstolos anunciaram Jesus como se lembravam, fizeram questão de não modificar e de não alterar nenhuma das expressões de Jesus, mesmo que o Evangelho
através de uma atenta análise, pode apresentar pequenas contradições, mas que não alteram o conteúdo. Certo? E hoje nós temos um documento tão precioso que nunca cansamos nem de ler e menos ainda de aprofundar. Porque, como sempre eu afirmo, o amor aumenta através do conhecimento, né? Muito bem, e nós vamos começar por dois personagens interessantes. Um mais conhecido por nós, Judas Iscariote, o traidor, e o outro Judas Tadeu, irmão ou primo de Jesus? Simone, na língua aramaica, a língua que Jesus falava, a palavra tabish significa irmão, irmã, primo, tio, parente e da mesma cidade. É uma língua que, com poucos termos, tem muitos significados. Jesus não teve nenhum irmão. Judas Tadeu é chamado de irmão ou até de primo. Era um parente de Jesus. Foi escolhido para fazer parte do grupo dos 12. Da vida dele não temos grande conhecimento. Hoje há uma grande devoção para ele. Isto aqui sim. Muitas paróquias, inclusive, são dedicadas a São Judas Tadeu. Não vamos confundir com outro Judas, né? Que, o Iscariote, que foi aquele que traiu Jesus. Sabemos que ele trabalhou, foi quando Jesus os mandou como missionários na atual Síria, praticamente, né? Nos países bem perto da Palestina, onde também ele deu a sua vida como mártir. Esse é o Judas Tadeu. Exato, sim. O outro Judas, sabemos como terminou a sua vida, né? Alguns dizem que se enforcou, outros dizem que, conforme os Atos dos Apóstolos, ele caiu num abismo e terminou a sua vida assim, de uma maneira muito violenta, cheio de remorso e de consciência pela besteira que tinha feito, né? Padre, mas Sim. Jesus perdoou dois bandidos, poderemos usar esse termo, que estavam ao lado dele na cruz. Sim. Um que manifestou que estava arrependido. Judas, quando ele, pelo menos nos filmes bíblicos que nós vemos, quando ele pega o saquinho de moedas, que foi o valor pelo qual ele negociou a entrega de Jesus, ele larga aquele saquinho e podemos considerar um arrependimento dele? Simone, há duas versões a respeito do comportamento de Judas Iscariotes. Uma foi aquela que ele quis devolver o dinheiro com o qual tinha vendido Jesus e ninguém mais aceitou e ele jogou este dinheiro no templo e foi se enforcar. Esta é uma versão. Uma outra ainda continuando nesta versão, foi recolhido este dinheiro e foi comprado um terreno para enterrar e sepultar os estrangeiros, as pessoas que vinham das outras cidades e que morriam lá em Jerusalém. A outra versão fala que foi ele mesmo que, com aquele dinheiro que ninguém aceitou de volta, comprou este terreno e, num momento de uma remorso de consciência no extremo, ele caiu num abismo. Agora, quem somos nós para colocar um limite à misericórdia de Deus? Pois é, mas logicamente pensando, Jesus escolheu e, poxa, Jesus era Deus. Sim. Então, quando ele fez essa escolha, essa figura do traidor, ela deveria existir na história da salvação mesmo? Porque Judas, no fundo, Judas bateu o martelo no que seria o destino de Jesus, que foi a morte na cruz. Não tem Sim. essa interpretação, padre? Também. Porém, Simone, não é que a gente quer se colocar numa postura diferente. E a Igreja sempre foi fundada sobre pessoas muito limitadas e pecadoras. Até o mesmo Pedro, primeiro Papa, chefe da Igreja naquela noite, negou por 3 vezes de conhecer a Jesus. Agora, sempre na história da Igreja, que é santa, mesmo fundada por pessoas limitadas,
ganha a graça de Deus. Por isso, como a senhora muito bem acenou, Jesus perdoou aquele ladrão. Quem somos nós para interpretar de uma maneira diferente até o triste falecimento de Judas? Entendeu? E a atitude, né, pai? Exato, porque Judas também percebeu que não tinha mais saída e talvez preferiu acabar consigo mesmo, talvez para dar um corte definitivo até o seu remorso de consciência. Mas quem somos nós para criticar? E, sinceramente, até eu li vários livros sobre este assunto, que é muito delicado, porque na história de Jesus, ver alguém que teve a ousadia de vender Jesus por 30 moedas, era o preço, 30 moedas daquela época. Era denário? Denário, sim, com o qual se alugava a prestação de serviço de um escravo por um dia. Nossa. Ou, pior ainda, no mercado, desculpem a expressão, mas é assim, era o preço de uma panela. Jesus foi vendido, então, pelo valor que se pagava de um trabalho escravo ou de um bem, uma panela, um objeto? Uma panela, vejam só. E ele aceitou também este valor, Judas, por tantos motivos. Em primeiro lugar, porque ele era o caixa do grupo e, infelizmente, como o caixa era um péssimo administrador, porque roubava. Quer dizer que desde aquela época tinham o que nós vemos atualmente de desvio do que é uma verba do grupo Exato, público. isso sempre existiu na história. Não são somente os escândalos de hoje ou até as grandes manifestações que nós estamos vendo nestes dias no todo o Brasil, né? Mas sempre foi assim na história. Infelizmente, quando se mexe com um patrimônio, né, especialmente de dinheiro, há sempre estas páginas muito tristes. E na história de Jesus, nós lamentamos o que aconteceu. Porém, quando se trata de julgar, não podemos abrir a boca e menos ainda até comunicar uma doutrina que talvez não bate com a realidade. Porque estamos sempre diante da fraqueza humana que, por tão grave que seja, será sempre inferior à misericórdia de Deus. Padre, olhando esse testemunho do Judas Iscariote, que é tão controverso, que é tão polêmico pela atitude dele, nós também nos sentimos na liberdade, dentro dos nossos limites pessoais, de seguir Jesus Cristo. Não que vamos cometer atos como esses ou não, mas nós vemos que esses apóstolos foram humanos, com bastante dificuldades, com limites. Sim, é verdade. Os apóstolos mostraram a boa vontade e o interesse e a garra de querer sempre testemunhar a Jesus, sempre. Mas, ao mesmo tempo, mostraram também o lado humano, da fraqueza humana. E diante de tudo isso, cada um de nós encontra uma força a mais, porque nós também somos pessoas com os nossos limites. Tantas vezes nós saímos até de um confessionário, bem aliviados por ter recebido o perdão de Deus e com aquele propósito firme de não voltar ao pecado. O primeiro vento contrário que se apresenta, pecamos de novo. Exatamente, Padre, os nossos limites aí, nós vivemos lutando com eles. Vocês que estão em casa nos acompanhando, que têm suas dúvidas ou que a partir da fala do Padre Guido surgiram outras questões, nós só estamos fazendo uma prévia, um levantamento da vida e da missão desses apóstolos, mas temos muito que aprofundar. Então, por favor, envie a sua pergunta, sua sugestão para o nosso e-mail ou telefone para nós. Será um prazer entrar em contato com cada um de vocês e também dar um retorno para aquelas questões que cada um tem aí no dia a dia ou quer estudar um pouco mais e está com dificuldade. E a seguir, nós vamos conhecer um pouco a história de João, de André, de Tiago e saber qual é a missão deles, o que eles têm a nos ensinar. Nós voltamos daqui a pouco.